no trabalho ou podem ser causadores de insatisfação. Isto inclui aspectos tais como condições de trabalho, supervisão, benefícios, coisas desse tipo. Ele dizia que essas coisas existem no contexto do trabalho, geralmente para assegurar o nível de satisfação. Fazendo uma analogia com um hospital, ele o chamou de fatores de higiene. Funcionam como a higiene no hospital. Não fazem o paciente melhorar, apenas evitam que fique ainda mais doente. Assim, no trabalho, esses fatores devem ser satisfatórios ou adequados. Caso contrário, não estaremos motivados. O que efetivamente nos motiva são os fatores que ele denominou causadores de satisfação ou motivadores. Isto inclui o desafio, a realização, a responsabilidade, uma sensação de contribuição e, nos dias de hoje, o enriquecimento do cargo. Tornar o cargo mais rico em termos de maior responsabilidade pelo planejamento do trabalho e implementação. Mas a ideia básica é nos tornar mais envolvidos no trabalho e fazer melhor uso de nossas habilidades. Essas foram as duas dimensões diferentes da teoria de Herzberg. Uma coisa não nos motiva, mas nos torna infelizes se não estiver lá. E a outra dimensão, a dos motivadores, realmente nos leva a querer trabalhar. These are really what makes us want to work harder. Seguindo a liderança de Herzberg, muitos gerentes tentaram reformular cargos para proporcionar maior participação, mais responsabilidade e mais autonomia aos funcionários. Mas logo tornou-se aparente que nem todos os empregados desejavam o mesmo grau de responsabilidade, de participação e de autocontrole que os teóricos da administração julgavam que aceitariam. E assim uma nova pergunta deveria ser respondida. Como enfrentar o problema das diferenças individuais em termos de motivação? Na década de 60 surgiu a teoria das expectativas, como recurso para compreender essas diferenças motivacionais. A teoria das expectativas surgiu no campo da administração em meados da década de 60. Foi desenvolvida por psicólogos que já vinham trabalhando há mais de uma década. E foi levada a público em 1964, com o livro de autoria de Victor Vroom, O Trabalho e a Motivação. Mas uns 2 anos antes do lançamento, Edward Lawler e eu estávamos trabalhando na Universidade de Berkeley, fazendo uma série de pesquisas a respeito de recompensas, desempenho e satisfação, e verificando como essas variáveis se ajustavam entre si. Em essência, a teoria das expectativas possui 3 componentes principais. Um componente de necessidades ou valores e o seu grau de importância para o indivíduo, as expectativas ou crenças do indivíduo e a sua relação com o desempenho e as recompensas, e um componente do tipo pode fazer, ou seja, a disposição para o desempenho que estiver presente na cabeça de alguém. Em suma, a teoria diz que as pessoas desempenharão o trabalho de acordo com o grau em que acreditarem que podem realizá-lo, se o desempenho for recompensado com coisas que elas considerarem de valor. A teoria das expectativas nos prova que o grau de motivação de um indivíduo é determinado por 3 fatores. Primeiro, os valores do indivíduo, isto é, aquilo que ele deseja ou necessita. Segundo, a relação entre o desempenho e a recompensa. Será que a recompensa vale todo o esforço exigido? E terceiro, as expectativas individuais de sucesso na realização do trabalho. Já que as pessoas diferem enormemente nestes 3 fatores, os gerentes devem levar todos os 3 fatores em consideração. Peter Drucker, dentre outros, propôs a administração por objetivos, que levava em conta as diferenças individuais. A administração ou gerência por objetivos requer que os trabalhadores estabeleçam seus próprios objetivos com a aprovação da gerência e concordem em serem medidos em relação a esses objetivos após um prazo pré-determinado. Desta forma, as diferenças individuais são levadas em consideração. A administração por objetivos foi amplamente aceita e, quando bem executada, é uma eficiente técnica gerencial. Da mesma forma, David McClellan, da Universidade de Harvard, sugeriu um outro modo de abordar as diferenças individuais. Ele sugeriu que em pessoas diferentes, a necessidade de poder
a necessidade de filiação ou a necessidade de realização podem ser os motivadores mais importantes. Mas a combinação relativa dessas três necessidades, realização, poder e filiação, parece variar entre as pessoas em situações diferentes e em ambientes diferentes. À medida em que aumenta a nossa compreensão das pessoas, de suas variadas necessidades e motivações daí resultantes, o elefante gerencial parece ficar mais e não menos fragmentado. Uma abordagem que nos oferece a oportunidade de tratar dessa aparente fragmentação é a teoria sistêmica, ensinada originalmente nas denominadas ciências exatas. Recentemente tem merecido bastante apoio uma quarta abordagem à questão da produtividade. É a abordagem sistêmica, que considera a organização como um corpo composto de órgãos e sistemas orgânicos. A organização é vista como um complexo de partes interativas. A função de cada parte, trabalhador, tarefa, gerência, é determinada pelas outras partes e depende delas. A mudança numa parte afeta as demais. Todas estão interrelacionadas. Se a abordagem sistêmica é tida como uma macroabordagem, existe para apoiá-la em nível microcósmico a abordagem contingencial do Dr. Fred Fiedler. Em nossa teoria particular, nós casamos a personalidade do líder com a situação, porque algumas pessoas desempenham melhor em um determinado tipo de situação, enquanto outras desempenham melhor em outro. A conclusão de tudo isto é que não existe um modo melhor de ser um líder ou gerente. Nós precisamos de tipos diferentes de situações que se ajustem à sua personalidade em particular. E na minha visão de liderança, nós mudamos a situação em vez de mudarmos a personalidade. É mais fácil mudar a situação do que nos transformarmos ou alterarmos o nosso comportamento. Adaptar o ambiente específico de trabalho à personalidade do líder é, portanto, a essência da teoria da contingência de Fiedler. Mas, recentemente, uma outra abordagem sistêmica foi sugerida, a liderança situacional. Ela se preocupa em adaptar estilos de liderança a situações específicas. Em resumo, a liderança situacional é um meio de poder observar um indivíduo para avaliar sua disposição e habilidade, sua competência e grau de compromisso, e determinar que estilo de liderança, que estilo gerencial, devemos usar para ajudar essa pessoa a maximizar o seu potencial, ajudá-la a crescer e se desenvolver. Creio que é importante ter em mente que não se trata de usar um estilo com uma pessoa, mas é uma questão de mudar os estilos com as pessoas em partes diferentes de suas vidas, em atividades diferentes. O meu filho, por exemplo, pode ter dificuldade em matemática, e nesse caso terei que lhe dar orientação e instrução. No entanto, quando se trata de literatura ou música, tudo o que ele precisa é de incentivo. Mas futebol ou luta livre, isso ele mesmo toma a iniciativa. Logo, não é uma questão de estímulos diferentes para pessoas diferentes, mas de estímulos diferentes para a mesma pessoa em aspectos diferentes de suas vidas. Hoje, uma coisa é bem clara. Poucos gerentes insistiriam que a sua visão do elefante gerencial é a única. Ninguém pretende ter a resposta definitiva a todas as perguntas que a ciência da administração parece nos fazer. Cada resposta muitas vezes dá lugar a mais perguntas, pois o elefante é, afinal de contas, um grande animal de muitas facetas. Creio que chegou a hora de formularmos a seguinte pergunta: será que esta breve jornada pela história da administração realmente vale a pena? Qual a sua verdadeira utilidade? Alguém já afirmava que ignorar a história é correr o risco de repeti-la. Portanto, a análise histórica da administração não só nos evita cometer os erros do passado, como evita o esforço de reinventar a roda. As teorias da administração do passado não se contradizem, elas se complementam e representam um valioso repositório para estudo, meditação
e para o nosso progresso profissional.